Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 4 de handebol, tá bom? Então, o que a gente imagina por handebol? Handebol, o próprio nome já diz, hand significa o quê? Mãos, e ball, bola. É um esporte que ele é praticado com as mãos. Então, ele se baseia o quê? No futebol, que o atleta ele tem que se dirigir ao goleiro, né, e arremessar a bola para poder fazer o gol. Tá bom? Então, ao longo do tempo, vocês vão percebendo um pouco como é que funciona o jogo do handebol, tá certo? Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho agora sobre a história do handebol, tá bom? Então, jogos utilizando a mão para controlar uma bola já eram praticados na antiguidade. Um esporte chamado Urânia, praticado na Grécia com uma bola do tamanho de uma maçã, foi criado por Homero na obra Odisseia. Aí já entra um pouco de português, de literatura em educação física também. Então, há registro de um jogo parecido na França, na Idade Média. As origens do handebol moderno remontam ao fim do século XIX como um complemento para treinar e preparar as ginastas. Em 1892, um professor de ginástica, Conrad Koch, criou o Handball Spied, que é um esporte com características básicas, parecidas um pouco com o handebol atual, que a gente vê hoje. Nessa época, a região da Boêmia se praticava um jogo nas escolas em que cada equipe era formada por 7 jogadores. Era chamado de Azena. E suas primeiras regras foram criadas em 1905. Em 1898, um professor de ginástica da Dinamarca, Roger Nielsen, introduziu no Instituto de Ensino Médio um jogo praticado com uma pequena bola chamado de handball. O objetivo consistia em marcar pontos em um gol de modo semelhante ao futebol, porém com as mãos. Tá vendo? Percebam que daí foi criado verdadeiramente o handebol. Tá bom? Atribui-se a invenção do handebol ao professor Karl Schellens, da Escola Normal de Educação Física de Berlim. Durante a Primeira Guerra Mundial, no início, o handebol era praticado apenas por moças e as primeiras partidas foram realizadas nos arredores de Berlim. Os campos tinham 40 por 20 metros, tá bom? Pouco depois, em campos de dimensões maiores, o esporte passou a ser praticado por homens e logo se espalhou por toda a região da Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, o handebol ganhou popularidade e se converteu no esporte coletivo oficial da Alemanha, ou seja, ele passou a ser um esporte predominante somente da Alemanha, criado na Alemanha. A primeira partida internacional foi disputada em 1925 entre uma equipe alemã e outra austríaca, da Áustria. Durante os Jogos Olímpicos de 1928, 11 países fundaram a Internacional de Handebol Amador, que isso é uma federação. As regras internacionais foram padronizadas em 1936. Então percebam que foi criado há um tempo atrás e logo depois as regras elas foram padronizadas. Todo esporte ele tem isso, ele tem a sua padronização de regras. Toda regra ela tem que ser cumprida durante os jogos, tá certo? Em 1933, a Alemanha conseguiu a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Na época, o handebol se jogava ao ar livre com um time de 11 jogadores nos padrões de futebol. Quando a modalidade se popularizou no resto da Europa, foram propostas modificações significativas, sobretudo no norte do continente, devido às condições climáticas severas. A principal proposta incluía a disputa em quadras cobertas e a redução no número de jogadores. Então percebo que antes era o que? Era 11 jogadores que praticavam handebol ao ar livre. Que é isso? Praticar em qualquer ambiente que quiser. Hoje em dia não. Hoje em dia se padronizou, colocou o handebol numa quadra, né? E diminuiu a quantidade de jogadores também. Por quê? Porque devido às condições climáticas severas também no norte, né? É complicado realmente um atleta praticar um esporte ao ar livre com o sol rachando, por exemplo, né? com muito frio. Não tem condição de você praticar um esporte na qual você tem que movimentar o seu corpo.
praticar ele em condições severas, não tem possibilidade nenhuma de fazer isso. Então, por isso que as regras elas foram modificadas e as padronizações também foram aceitas, né, ao longo do tempo, e diminuiu a quantidade de jogadores e botou em quadra coberta, tá bom? Só que com isso, né, as duas versões, ou seja, quadra e ar livre, depois de um tempo, elas conviveram com igual popularidade, até o fim dos anos 60. Então, em 1965, o Comitê Olímpico Internacional aprovou a disputa do handebol de quadra com 7 jogadores por equipe. Então, agora é a regra oficial. Tem quantos? 7 jogadores por cada equipe, tá bom? Para os Jogos de 1972, em Munique. A modalidade feminina foi incluída na Olimpíada seguinte, em Montreal, no ano de 1976. Então, aqui é uma breve abordagem, né, sobre o assunto de handebol. Ao longo do tempo, vocês vão ver um pouco mais sobre as regras. Eu vou passar para vocês sobre as regras, o que é permitido e o que não é permitido dentro do handebol também. E a gente vai falar muito mais sobre o handebol daqui para frente, tá bom? Grande abraço para vocês e estudo.